A neve caía sem dar trégua naquela noite e o frio parecia atravessar qualquer roupa que eu vestisse. Assim que entrei no estacionamento do posto de gasolina, vi apenas um único carro além do meu. Era o veículo do colega que estava terminando o turno. Trabalhávamos em horários opostos e depois de uma rápida conversa, ele foi embora me deixando sozinho como acontecia em quase todas as madrugadas. Eu nunca gostei daquele emprego. Passar horas isolado durante a noite não era exatamente o que eu imaginava para minha vida. Mesmo assim, precisava daquele salário e encontrar outra oportunidade estava longe de ser fácil. Meu gerente havia deixado uma pequena lista de tarefas sobre o balcão. Nada complicado. Organizar algumas prateleiras, limpar parte da loja e conferir o estoque. Tudo aquilo levaria menos de 1 hora. Então resolvi fazer tudo com calma para manter minha mente ocupada durante o restante da madrugada. Pouco depois da meia-noite, um veículo entrou lentamente no pátio do posto. Era um SUV antigo que estacionou diante de uma das bombas de combustível. Olhei por alguns segundos, imaginando que o motorista iria abastecer e entrar na loja para pagar como qualquer cliente faria. Mas isso não aconteceu. Voltei a mexer no celular e perdi a noção do tempo. Quando ergui os olhos novamente, percebi que o veículo continuava exatamente no mesmo lugar. Nenhuma porta havia sido aberta. Os faróis estavam apagados. Não existia qualquer sinal de movimento. Aquilo começou a parecer estranho. Levantei do balcão e caminhei até a janela, tentando enxergar melhor através da neve que caía do lado de fora. Não havia ninguém ao redor do carro, nem mesmo pegadas recentes próximas às bombas. Esperei mais alguns minutos acreditando que o motorista pudesse aparecer a qualquer instante, mas o silêncio continuava absoluto. Por fim, decidi vestir meu casaco e sair para verificar se estava tudo bem. O vento gelado atingiu meu rosto assim que atravessei a porta. Caminhei até o SUV observando todos os lados do estacionamento. Bati levemente no vidro e tentei enxergar o interior. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Aproximei ainda mais o rosto da janela. Os bancos estavam vazios. Não havia motorista, nem passageiros. O carro simplesmente havia sido abandonado ali. Confuso, dei alguns passos para trás e comecei a olhar em volta, procurando qualquer pessoa. Foi quando notei marcas na neve. Pegadas seguiam na direção lateral do prédio, como se alguém tivesse caminhado até a parte dos fundos do posto. Naquele momento, pensei em segui-las, mas o frio era tão intenso que preferi voltar para dentro antes de continuar procurando. Assim que entrei, liguei o pequeno aquecedor ao lado do caixa e estendi as mãos, tentando recuperar um pouco da sensibilidade. Não fiquei ali nem 1 minuto. Um estrondo forte ecoou pelos fundos da loja. Meu corpo inteiro congelou. Olhei imediatamente para o corredor que levava ao estoque. No chão, havia pequenas poças de água misturadas com neve derretida. Alguém havia acabado de entrar. Respirei fundo e caminhei lentamente até a porta do depósito. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando virei a esquina, consegui enxergar uma silhueta parada entre as prateleiras. Era um homem muito alto, usava roupas escuras, tinha os ombros largos e uma barba comprida que escondia parte do rosto. Ele não dizia absolutamente nada, apenas permanecia imóvel, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. Sem pensar 2 vezes, comecei a recuar devagar até alcançar o telefone da loja. Com as mãos tremendo, liguei para a polícia e falei quase sussurrando para que aquele homem não percebesse. Os minutos seguintes pareceram horas. O invasor não fazia nenhum barulho. Aquilo era ainda mais assustador do que se ele estivesse andando pelo prédio. O silêncio deixava a minha imaginação correr solta. Finalmente vi as luzes da viatura iluminando o estacionamento. Os policiais entraram rapidamente e seguiram para o depósito enquanto eu permanecia próximo ao balcão.
Poucos instantes depois, voltaram dizendo algo que me deixou completamente sem reação. Não havia ninguém lá dentro. Revistaram todos os cantos do estoque e não encontraram qualquer sinal do homem. A única pista eram pegadas molhadas que levavam até a porta dos fundos. Do lado de fora, elas continuavam pela neve, seguindo em direção a um enorme campo completamente escuro. Era impossível saber para onde ele tinha ido. Mesmo com buscas realizadas nos dias seguintes, ninguém encontrou qualquer vestígio. O V também escondia outro mistério. As autoridades não conseguiram identificar o verdadeiro proprietário do veículo, nem descobrir por que ele havia sido deixado naquele posto naquela madrugada. Até hoje ninguém sabe quem era aquele homem, nem o motivo de ele ter permanecido escondido, observando cada um dos meus movimentos. E sempre que lembro daquela noite, a única pergunta que continua sem resposta é: se eu tivesse demorado apenas alguns segundos a mais para voltar para dentro da loja, o que teria acontecido? Na época em que eu tinha pouco mais de 20 anos, trabalhava como líder do turno da madrugada em uma pequena loja de conveniência. Ela não fazia parte de nenhuma grande rede e funcionava em uma cidade tranquila, onde quase nunca acontecia algo fora do comum. Na maioria das noites, havia outro funcionário comigo, organizando o estoque e repondo as mercadorias, mas de vez em quando eu precisava passar o turno inteiro sozinho. Naquela noite era exatamente esse o caso. Depois de trancar as portas, comecei a organizar algumas caixas que tinham chegado no fim da tarde. O trabalho era simples e o silêncio era tão grande que a única coisa que eu ouvia era o barulho das rodas do carrinho deslizando pelo corredor. Já passava da meia-noite quando um som forte ecoou pela loja. Alguém estava batendo na porta de vidro da entrada. O susto foi tão grande que quase deixei uma das caixas cair no chão. Caminhei até a frente da loja e encontrei um homem parado do lado de fora. Ele usava um casaco escuro com o capuz cobrindo quase todo o rosto. Mesmo através do vidro, era possível perceber que ele permanecia completamente imóvel. Aproximei-me da porta e fiz um gesto indicando o horário de funcionamento. Expliquei que a loja já estava fechada e só abriria pela manhã. O homem não respondeu, não fez qualquer sinal, apenas continuou olhando fixamente para mim. Aquele silêncio me deixou desconfortável. Repeti que não poderia abrir a porta. Depois de alguns segundos, ele virou lentamente as costas e desapareceu na escuridão do estacionamento. Fiquei observando até perder sua silhueta de vista. Achei estranho ele estar ali naquele horário, mas imaginei que tivesse confundido o local ou procurasse outro estabelecimento. Respirei fundo e voltei ao trabalho. As horas passaram normalmente, continuei organizando as prateleiras e quase esqueci completamente daquele encontro. Por volta das 2 da manhã, resolvi fazer uma pequena pausa. Fui até a sala de descanso nos fundos da loja, preparei um café e permaneci sentado por alguns minutos, tentando espantar o sono. Quando voltei para os corredores, algo chamou minha atenção. No final da loja, uma sombra atravessou rapidamente entre as prateleiras. Parei imediatamente. No primeiro momento, pensei que fosse apenas minha imaginação. Então, ouvi passos lentos, pesados. Alguém caminhava dentro da loja. Meu coração acelerou. Eu tinha certeza absoluta de que estava sozinho. Apaguei a lanterna que carregava comigo e me escondi atrás de uma prateleira, esperando ouvir novamente. Os passos continuavam cada vez mais próximos. Foi quando percebi que vinham exatamente da direção da sala onde eu tinha acabado de estar. A pessoa tinha entrado pelos fundos. Segurei a respiração enquanto observava discretamente entre os produtos. Então vi o mesmo homem encapuzado. Ele caminhava devagar, olhando para todos os lados como se estivesse me procurando. Naquele instante, percebi que precisava sair dali. Assim que ele virou para outro corredor, comecei a correr em direção à entrada da loja.
Os passos atrás de mim ficaram cada vez mais rápidos. Ele também começou a correr. Meu único pensamento era alcançar a porta antes que fosse tarde. Com as mãos tremendo, procurei as chaves, enquanto ouvia o som dos passos se aproximando. Por alguns segundos, achei que não conseguiria abrir a fechadura. Quando finalmente a porta destravou, me joguei para fora do prédio. No mesmo instante, um estampido ensurdecedor rompeu o silêncio da madrugada. Um disparo. O som foi tão alto que meus ouvidos ficaram zunindo. Nem tive coragem de olhar para trás. Corri o mais rápido que pude até meu carro. Entrei no banco traseiro e me escondi enquanto ligava desesperadamente para a polícia. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu esperava que a qualquer momento aquele homem aparecesse ao lado do veículo, mas isso nunca aconteceu. Poucos minutos depois, as viaturas chegaram ao local. Os policiais revistaram toda a loja enquanto eu aguardava do lado de fora, tentando recuperar o fôlego. Foi então que encontraram a porta dos fundos completamente arrombada. Ao lado dela havia ferramentas pesadas, usadas para forçar a entrada. Mas a descoberta que realmente me assustou foi outra. Na parede próxima à porta principal havia a marca deixada pela bala. Se eu tivesse demorado apenas um segundo a mais para escapar, provavelmente aquele disparo teria me atingido. Mesmo com toda a investigação, o invasor nunca foi identificado. As câmeras não conseguiram registrar seu rosto. Nenhuma impressão digital útil foi encontrada. A polícia acreditava que ele poderia estar em um surto ou simplesmente ter escolhido uma vítima aleatória, mas nenhuma dessas explicações fazia sentido para mim. Até hoje continuo me perguntando por que aquele homem voltou horas depois de aparecer na porta. E principalmente como ele sabia que naquela madrugada eu estava completamente sozinho dentro da loja. Desde aquela noite nunca mais consegui trabalhar em um turno noturno. Quando eu trabalhava como garçom em um pequeno restaurante, costumava ajudar em praticamente tudo. Além de atender as mesas, também fazia entregas sempre que fosse necessário. O lugar não era grande e todos acabavam dividindo as tarefas para manter o funcionamento do restaurante. Naquela sexta-feira, fiquei responsável pelo turno de fechamento junto com o gerente. A noite seguia tranquila e o movimento já estava diminuindo quando um último pedido chegou, pouco antes das 11 horas. O endereço parecia comum e ficava a poucos minutos dali. Peguei a sacola com a comida, entrei no carro e saí sem imaginar que aquela entrega ficaria marcada para sempre na minha memória. Depois de alguns minutos dirigindo, meu telefone tocou. Era o restaurante. Pensei que o cliente tivesse desistido do pedido, mas o gerente explicou que ele havia ligado novamente, dizendo que tinha informado o endereço errado. Anotei o novo local e coloquei no GPS. Assim que a rota apareceu, senti um incômodo. O destino não ficava a poucos minutos. Na verdade, estava a quase meia hora de distância e em uma direção completamente diferente. Cheguei a pensar em voltar e cancelar tudo, mas a comida já estava pronta e eu já havia percorrido parte do caminho. Resolvi continuar. Quanto mais eu dirigia, mais vazias as ruas ficavam. Os comércios desapareceram. Os postes de iluminação ficaram cada vez mais distantes. Logo restavam apenas algumas casas espalhadas e uma estrada cercada por árvores. Quando finalmente encontrei o endereço, senti um arrepio. Era uma casa simples, completamente escura. Nenhuma janela iluminada, nenhum carro na garagem, nenhum sinal de que alguém realmente morasse ali. Mesmo assim, peguei a sacola e caminhei até a porta. Bati algumas vezes, esperei. Nada aconteceu, o silêncio era absoluto. Depois de quase um minuto, resolvi deixar o pedido na varanda e voltar para o carro. Foi nesse instante que percebi que não estava mais sozinho. Um homem estava parado atrás do meu veículo. Ele permanecia imóvel, olhando para dentro pela janela, como se procurasse alguma coisa. Parei imediatamente.
O estranho parecia ter mais de 50 anos e usava roupas velhas. Seu rosto era difícil de enxergar por causa da escuridão. Respirei fundo e tentei agir com naturalidade. Perguntei se ele precisava de ajuda. Nenhuma resposta. Perguntei novamente. O homem continuou completamente imóvel. A sensação de perigo aumentava a cada segundo. Olhei discretamente para os lados procurando qualquer outra pessoa. Não havia ninguém. Então, sem dizer uma única palavra, o homem começou a recuar lentamente. Deu alguns passos para trás até parar próximo ao início da estrada de terra. Continuei observando enquanto caminhava devagar em direção ao meu carro. Quando finalmente alcancei a porta do motorista, entrei rapidamente e a tranquei. Foi nesse momento que tudo mudou. O homem levantou a cabeça e começou a gritar em direção à floresta. Não era um pedido de socorro. Também não parecia estar falando comigo. Era apenas um grito longo e desesperador. Instintivamente olhei para onde ele encarava. No meio das árvores consegui distinguir algumas silhuetas. Primeiro, vi duas. Depois, percebi uma terceira figura caminhando lentamente na direção do carro. Meu coração disparou. Naquele instante tive certeza de que aquilo não era coincidência. Era uma armadilha. Sem perder tempo, liguei o carro e acelerei com toda a força. Enquanto fazia a manobra pelo retrovisor, vi os homens começando a correr. Alguns gritavam, outros apenas avançavam na minha direção. Consegui sair antes que qualquer um deles alcançasse o veículo. Só fui diminuir a velocidade quando já estava de volta à estrada principal. Assim que cheguei ao restaurante, contei tudo ao gerente e chamamos a polícia. Os policiais foram até o endereço naquela mesma noite. A descoberta tornou tudo ainda mais estranho. A casa estava completamente abandonada havia muitos anos. Os antigos moradores tinham se mudado para outro estado e nunca mais voltaram. Não existia qualquer registro recente de alguém vivendo ali. Também não encontraram nenhuma pista sobre quem havia feito o pedido. O número utilizado para ligar nunca foi identificado. Nem o primeiro endereço informado tinha qualquer ligação com aquela casa. As pessoas que estavam escondidas na floresta desapareceram sem deixar vestígios. Até hoje não faço ideia do que pretendiam fazer comigo. Mas uma coisa tenho absoluta certeza. Se eu tivesse demorado apenas alguns segundos a mais para entrar no carro, talvez essa história jamais pudesse ser contada.